Aleluia. Como é que está teu coração nessa manhã? Como está a tua expectativa nessa manhã? Depois de tudo que Deus tem feito, depois de tudo que Deus tem falado, tudo que Ele tem gerado no seu coração, como está a tua expectativa? A expectativa, ela fala muito a respeito da nossa fé. A expectativa, ela é completamente ligada à nossa fé. Hebreus 11 nos diz o quê? Que a fé é a esperança ou a expectativa daquilo que nós ainda não vemos, mas que nós sabemos que já está consumado. E a convicção e a prova de coisas que nós não vemos, mas de que nós sabemos que existem. E sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então a nossa expectativa fala muito a respeito da nossa fé. E a nossa fé, ela é respondida pelo Senhor. O Senhor responde à fé. Então quando nós buscamos ao Senhor, nós precisamos buscá-lo com fé e a convicção de que Ele vai nos responder, que Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Por isso que quando nós chegamos à presença dEle, nós não podemos chegar aqui esperando que algo vai acontecer conosco. Nós precisamos chegar aqui esperando que aquilo que já aconteceu será consumado no momento em que Ele falar conosco. E quando nós falamos de fé, nós falamos e lembramos imediatamente de Abraão. Abraão, o pai da fé. Ele é chamado pai da fé, amém? Quantos já ouviram esse termo a respeito de Abraão, pai da fé? A fé era para ter começado em Adão. Qual que era a direção de Deus? Prove de tudo, faça tudo, só não toque nessa árvore. O dia que você comer dela, você vai certamente morrer. O que é isso? Fé. Fé no quê? Fé no que Deus falou. Fé de que aquilo que Deus te mandou fazer é o melhor para você. Então, por crer naquilo que Deus havia me falado, eu não toco na árvore. Mas Adão infelizmente falhou nesse processo. Então Deus teve que recomeçar o processo da fé, da construção da fé, através de um outro homem chamado Abraão. Amém? Está comigo aqui? Está comigo? Então a fé nasce através de Abraão. E então Abraão começa a ser chamado pai da fé. A fé se constitui através de Abraão. E quando nós falamos de fé, e quando nós temos expectativa em tudo que Deus está fazendo, Deus está falando, Deus está movendo, isso vai gerando uma expectativa em nosso coração daquilo que Ele deseja fazer. E tudo que Ele está fazendo fala a respeito do coração dEle, dos pensamentos dEle a nosso respeito. O Senhor tem pensamentos a meu respeito, o Senhor tem pensamentos a teu respeito, amém? Falando de pensamentos, nós pensamos nos pensamentos e nos sonhos de Deus. Deus tem sonhos a nosso respeito. Deus tem sonhos ao teu respeito. Amém? Quem tem sonhos de Deus a seu respeito? Você pode erguer a sua mão aí? Eu tenho sonhos de Deus a meu respeito. Mas algo que a gente precisa desmistificar, e talvez esse seja a grande dificuldade de muitos de nós, é entendermos o que significa sonhos, os sonhos de Deus. Quando nós pensamos nos sonhos de Deus, nós sempre pensamos em coisas grandes. Ah, não, então Deus vai fazer. E isso gera, até às vezes, para algumas pessoas, um bloqueio. Porque pensa assim, meu Deus do céu, vai falar de sonho. Vai falar de propósito que Deus tenha sobre a minha vida. Meu Deus do céu, pronto, vai começar. E às vezes a gente cria até um bloqueio a respeito, quando a gente vai falar a respeito dos sonhos de Deus. De que Deus tem sonhos a nosso respeito. E a gente até bloqueia, fala, meu Deus do céu, não. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão de que os sonhos de Deus são coisas muito grandes. São lugares de destaque. E algo que a gente precisa desmistificar é que Deus não tem sonhos de destaque para todas as pessoas. Não é todo mundo que vai ser o diretor, o mega master, o mais top de todos. O grande pregador.
E às vezes na nossa concepção a respeito dos sonhos de Deus, é sempre que Deus vai nos colocar em coisas muito gigantescas, e aí ou a gente fica com medo e fala, não, eu não vou dar conta porque é muito para mim, ou a gente fica frustrado porque a gente não se vê chegando nesse lugar. Mas o que a gente precisa quebrar é esse entendimento. A gente precisa entender que os sonhos de Deus, eles não referem a algo muito grande, referem a um propósito, um desejo de Deus se concretizando em nós, que vai nos trazer satisfação e alegria. Isso são os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus vão nos levar a um lugar de alegria, de satisfação. Mas isso não importa o lugar de destaque que Deus vai nos colocar. A gente vê a história de Ananias, por exemplo. Ananias teve uma participação pequena na história do Evangelho. Você lembra o momento que ele aparece? Ele aparece num momento muito simples, muito pequeno, em que Saulo estava sendo tocado. Saulo tinha sido cegado pela presença de Jesus, e ele está lá aguardando a chegada de um homem chamado Ananias. E Deus vai lá e fala com Ananias. E fala, Ananias, você vai lá e vai fazer isso e tal, e tal, e tal. E Ananias só tem essa participação pequenininha. Vai e participa desse momento. Esperando aquilo que Deus ia fazer, ele vai lá, cumpre aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E o seu nome é marcado em toda a história, mas num momento muito pequeno. Você vê Filipe também. Era um homem de Deus, certamente viveu grandes coisas no Senhor. Mas o lugar de destaque dele foi ter ministrado um eunuco. Esse foi o lugar de destaque dele. E se a gente entender que muitas vezes o sonho de Deus, ele não quer dizer que nós vamos ter um lugar de destaque. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso ego, nos dizendo que nós precisamos sempre estar em algum lugar de destaque para que seja um sonho de Deus na nossa vida. Mas isso não significa que seja verdadeiramente o que Deus deseja. Então a gente vê os momentos em que Deus usou esses homens, o momento em que Deus tocou e usou através desses homens. E eles tiveram participações pequenas na história, mas que foram essenciais. Essenciais. Olha o que diz a palavra, Isaías 55:8. Nos diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então nós entendemos que isso tudo faz parte dos pensamentos de Deus, que são muito além dos nossos pensamentos. E se nós desejamos e perseguimos qual é a vontade de Deus para nós, então nós encontraremos a satisfação de viver os sonhos de Deus. Esses são os sonhos de Deus para nós. Não importa o lugar em que Ele vai nos colocar. Sabe, nessa semana nós estávamos em um tempo de oração. Como vocês sabem, nós estamos vivendo esse propósito todo a respeito da nossa mudança para outro país. E nós estamos tendo contato com pessoas que já estão lá. Enquanto nós estávamos orando, enquanto nós estávamos buscando em Deus e clamando ao Senhor, o Senhor me trazia ao coração e me veio um constrangimento muito grande. E eu falei: Jesus, eu sei que dentro desse propósito, eu sou o trabalhador das 5 horas. Você lembra da história, da parábola de Jesus? Que existiam os trabalhadores que começaram lá às 5 da manhã, às 8, e o seu Senhor foi contratando homens para continuarem a trabalhar lá nas suas vinhas. Então, um vem às 5, um vem às 8, um vem às 10, um vem ao meio-dia. E tem uma galerinha que chega às 5 da tarde. No final do expediente, ele vai fazer o pagamento para aqueles trabalhadores. Então ele começa pagando das 5. E ele paga o mesmo salário do que começou às 5 da manhã.
E aí o pessoal das 5 da manhã fica irritado, fala, pô, como assim? A gente está trabalhando aqui desde madrugada, desde cedinho, e você está pagando a mesma coisa para ele do que você está pagando para nós? E aí o Senhor fala, ué, mas nós não combinamos esse salário? E se eu quiser pagar? Se eu quiser pagar mais para ele, eu não tenho direito de pagar? E sabe, dentro dessa parábola, desse entendimento, naquele momento de oração, eu falei, Senhor, eu entendo que nós somos os trabalhadores das 5 horas. Eu sei que tem gente que está muito mais tempo clamando por aquela terra. Eu sei que tem gente que muito tempo mais está clamando, orando, buscando por aquela terra, pagando preço por aquela terra. Nós temos lá o Dan que está há tantos anos lá. Nós temos esse pastor Doug que esteve conosco ontem, sexta-feira, há 23 anos, servindo aquela terra. E eu falava, Senhor, eu sei que nós somos os trabalhadores das 5. Quando nós entendemos o nosso lugar dentro do plano de Deus e do projeto de Deus, nós entendemos que o nosso lugar é um lugar de humildade. Sabe, a gente vê tantas pessoas que chegam, acabaram de chegar na igreja, já quer dizer como é que tem que acontecer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Gente, tem gente pagando preço muito, muito, muito antes do que nós. Tem gente hoje, a gente está nessa moda dizendo tudo é cringe, tudo é cringe. Todo mundo, quem ouviu hoje, essa semana, falar de cringe? O que fala de cringe? Ah, vergonha alheia das gerações passadas, dos mais velhos, dos tiozão do pavê. Sabe, o tiozão do pavê está pagando o preço há muito mais tempo que eles. Existem pessoas pagando o preço muito mais tempo do que nós. Pastor Marcelo e a pastora Ana, antes mesmo de eu achar que eu era convertido, eles já estavam chorando, clamando por essa terra. Então o nosso lugar é um lugar de humildade, dentro do plano do projeto de Deus. Como é que nós queremos estar no lugar de destaque? Estar no lugar que não é nosso, dizendo, não, eu mereço, porque eu tenho um dom, porque eu tenho um chamado. Quando eu olhei para mim mesmo, falei, Deus, eu sei que tem coisas que eu sou um trabalhador de mais tempo, mas nesse projeto eu sou trabalhador das 5, Senhor. Eu cheguei agora, não sei de nada, eu estou descobrindo agora, e o Senhor me permitiu fazer parte de um projeto desse. O meu lugar é um lugar de humildade, de poder ter o privilégio de participar, de poder ter o privilégio de sentar do ladinho da mesa daqueles que já estão pagando preço há muito mais tempo. Então, quando nós entendemos o nosso lugar, nós vamos entendendo que os sonhos de Deus e os pensamentos de Deus, eles são muito e vão muito além daquilo que nós idealizamos como sonhos de Deus, porque eles são de Deus e não são nossos. Você entendeu isso? Porque os sonhos de Deus são de Deus. É Ele quem sabe, é Ele quem pensa. Os pensamentos são dele, não são meus. Então a primeira coisa que a gente derruba hoje por terra é esse pensamento de que é para outro, é para ele, não é para mim. Deus tem planos para cada um de nós, para nos levar a um lugar de alegria, de satisfação, de realização. Os sonhos de Deus são para você, são para mim. Amém? Quem recebe esse entendimento? Você está entendendo até aqui? Eu creio que aquilo que Deus está construindo em nós, com esse mover, com todo esse trabalhar do Espírito Santo, é para nos levar a um lugar de mais expectativa e de mais busca pela sua presença, ao ponto em que não haja mais nada de nós mesmos, e somente a presença dEle, somente a glória dEle, somente os propósitos dEle nos movam. E para a gente entender isso tudo, para a gente tornar isso prático, e pegando o exemplo de Abraão, no momento em que Abraão recebe a palavra do Senhor, lá em Gênesis 12, nós vemos Abraão aparecendo, que ainda era Abrão. Primeira coisa que nós podemos entender disso tudo, é que Deus, número 1, é que Deus pode nos revelar o resultado final, mas dificilmente Ele vai nos revelar o processo e os meios. O Senhor, Ele pode nos revelar qual é o resultado final que Ele quer nos levar,
mas Ele dificilmente vai nos mostrar o caminho que nós vamos percorrer e os meios pelos quais nós vamos ter que caminhar. Dificilmente. Veja o que Ele diz lá em Gênesis 12, primeiro versículo. Você pode abrir lá se você quiser. Gênesis 12. No primeiro versículo ele diz assim, ó: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E então partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Veja, Deus aqui revelou o que Ele queria fazer. Ele falou: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer o seu nome conhecido, e vou te levar. Agora, o que você tem que corresponder, o que você tem que fazer? Sai da tua terra, da tua parentela, do teu lugar de segurança, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Só isso. Mas Senhor, qual que é o meio? Como que o Senhor vai fazer isso? Só faz. Senhor, mas de que modo? O que eu vou fazer lá? Só vai. Algumas pessoas me perguntam: mas daí, qual que é o projeto? O que vocês vão fazer lá? Sabe o que eu respondo? Não sei. Mas daí, como é que vai começar lá? O que vai acontecer? Não sei. Só sei que se Ele estiver lá, se Ele estiver no meu futuro, então eu sei que tudo está garantido. Se Ele estiver no teu futuro, você pode ir tranquilo, porque Ele vai estar lá te esperando. E foi o que Deus fez aqui com Abraão. Ele falou simplesmente: vai, eu vou fazer isso em você, eu vou gerar isso através de você, eu vou fazer o teu nome conhecido, não para a tua glória, não para que você cresça, mas para que eu cresça e para que eu constitua um povo que vai me amar e vai me adorar. Mas vai, só vai. E Abraão foi. Então muitas vezes Deus não vai revelar o como vai ser que nós vamos chegar naquele lugar, mas Ele vai dizer muitas vezes pela sua bondade e para gerar em nós a fé, porque isso é fé. É a expectativa daquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que é real e que já está constituído. Então, esse foi o primeiro momento em que Abraão creu. Eu criei e vou. E ele foi. Segundo ponto, e esse ponto é o ponto da maturidade, do amadurecimento do processo de Deus nas nossas vidas. O segundo ponto que nós entendemos é que muitas vezes a tentação é saber o resultado e não ter paciência de esperar em Deus. Segundo ponto, a nossa tentação nesse processo é saber aonde Deus quer nos levar, mas não ter a paciência de esperar Ele gerar todas as coisas. Nós já ouvimos algumas vezes aqui que aquilo que Deus promete na sua presença, Ele realiza na sua presença, pois Ele é quem gera tanto querer quanto o efetuar, o realizar. Mas a nossa tentação nesse processo, e muitas vezes a gente fica esperando para saber o que vai acontecer, e às vezes demora um pouquinho. Abraão, ele demorou mais ou menos uns 40 anos para ver a sua promessa se concretizando através de Isaac. E muitas vezes a nossa dificuldade é conseguir esperar o tempo de Deus para as coisas se estabelecerem. E sabe o que acontece? A partir do momento em que nós começamos a perder a nossa paciência e a nossa espera no Senhor, nós corremos o grande risco de começar a estabelecer as portas paralelas. Se nós sabemos que Deus abre, as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as portas que Deus fecha, ninguém abre. Amém? Se nós sabemos disso, às vezes a gente quer arrombar a porta que Deus não abriu. Mas se Ele está dizendo que Ele não vai abrir essa porta, nem que a gente force, a nossa grande tentação é a gente abrir uma porta paralela. Abrir um atalho.
Deus não abriu essa porta, tentei arrombar, tentei forçar, ela não abriu. Então eu abro uma porta, pela minha própria força, pela minha própria tentativa. Então eu abro uma porta paralela. E foi o que aconteceu com Abraão. Foi o que aconteceu aqui nesse momento. Ele buscava, ele lutava, ele esperava, mas a porta não se abria. Nós vemos que ele tentou de uma outra forma, e depois nós vamos ler essa outra forma também que ele tentou. E Deus não abriu, ainda não era tempo. E o que ele faz? Ele entra em consenso com Sara, para então abrir uma porta paralela, Ismael. E ele abre aquela porta, e ele entra por aquela porta. E não era o propósito de Deus, não era ele o caminho que Deus ia fazer. Não era esse o caminho. Mas Abraão não tem a paciência de esperar no Senhor naquele momento. E ele então abre uma porta paralela. Eu estou lendo Jeremias essa semana. Eu já li algumas vezes, mas essa semana, nesses dias, eu estou realmente buscando entender mais profundamente. E Deus se revelou a mim em Jeremias de uma maneira que eu nunca tinha conseguido perceber. Abre lá comigo, lá em Jeremias, capítulo 2. Se você conhece a história de Jeremias, Jeremias era um profeta, e ele estava trazendo palavras de julgamento sobre Judá, em Jerusalém, que havia se desviado dos caminhos do Senhor, estava se prostituindo com outros deuses e fazendo coisas vergonhosas diante do Senhor. E lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, olha o que diz o Senhor. Ele diz assim, a palavra vinda do Senhor para Jeremias, dizendo: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que os devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. O que ele está falando aqui: eu lembro do teu coração. Quando eu te chamei lá no começo, eu lembro de como você era. Eu lembro que você era como essa noiva. Como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Eu me lembro de como você era. Sabe, em todo tempo eu vejo Deus aqui falando de uma maneira tão amorosa, e tudo que Ele traz como palavras de julgamento é como um pai chamando o filho de volta. Filho, eu estou usando de todas as maneiras para falar para você que você precisa abandonar os seus caminhos maus e você precisa voltar para mim. Eu vejo o coração de um pai chorando, sofrendo, porque o seu filho havia se perdido no caminho. E onde aqui Judá onde Judá revela aqui que havia aberto uma porta paralela. No versículo 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ele diz: sabe o que vocês fizeram? Vocês me abandonaram a mim, a fonte. Vocês abandonaram a fonte viva de água inesgotável, e vocês foram para suas próprias fontes. Vocês cavaram cisternas. Ou seja, nós não precisamos mais do Senhor. Vocês entraram num lugar de independência, dizendo: nós não precisamos de uma fonte de água. Nós temos a nossa própria fonte. Nós temos as nossas próprias águas. Nós conseguimos sobreviver pela nossa própria conta. E ele diz: vocês cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. E aqui ele discorre daquilo que o povo havia feito, de como o povo havia abandonado os caminhos do Senhor. E nós vemos aqui a revelação clara de um pai clamando para que os seus filhos voltem para si. E o que eu quero dizer, mesmo nas correções, o Senhor, Ele revela o seu amor a nós. Mesmo quando o Senhor nos corrige, talvez seja tão difícil para nós entendermos isso. Lá no capítulo 3, versículos 12 a 14. 12 e 14. Diz assim: vai e proclame:
essa mensagem para os lados do norte: volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei cada um de vocês, de cada cidade, de 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. O que a gente vê em Jeremias é um Deus, não um Deus trazendo simplesmente um peso de julgamento, mas um Deus clamando: filhos, voltem, voltem. Toda a correção que o Senhor traz sobre nós, toda a disciplina, ela é para nos trazer de volta para Ele, ela é para nos corrigir os nossos caminhos, para que a gente volte os olhos para o Senhor novamente. O que Ele diz aqui é isso: voltem, voltem. Hebreus 12:6 diz: o Senhor disciplina quem ama e corrige e açoita a quem recebe como filho. Nós vemos um pai ansioso em corrigir os caminhos do filho, para que ele volte aos caminhos do Senhor. E às vezes nós fazemos isso, nós acabamos abrindo portas paralelas, confiando na nossa própria força. Então o Senhor não abriu. O Senhor falou que eu ia ter uma empresa, que eu ia ser um grande homem de negócios, mas as portas do Senhor ainda não se abriram para mim. Então quer saber, eu vou abrir minha própria porta, eu vou na minha própria força. E aí é que a gente abre uma porta paralela, e a gente tenta produzir na nossa própria força, e a gente clama para que o Senhor abençoe a nossa porta. Senhor, abençoe esse Ismael, que ele seja então, a partir de agora. Mas sabe, os sonhos são dele, não são nossos. Em algum momento nós vamos precisar fechar essas portas. Em algum momento nós vamos precisar fechar essa porta paralela que abrimos. Como aconteceu? O que acontece é que em algum momento essas portas paralelas, elas vão confrontar com a porta que Deus abriu. Em algum momento os nossos sonhos vão ser confrontados com os sonhos de Deus. E esse confronto vai precisar gerar uma decisão em nós. Se eu vou me ater àquilo que eu estou buscando construir, ou se eu vou abrir mão disso, fechar essa porta e deixar que Deus faça. Foi o que aconteceu. Ismael nasceu. Ismael estava sendo criado com muito carinho por Abraão, mas existiu um momento em que Isaac já havia sido gerado, em que as duas realidades começaram a se confrontar, e não havia mais a possibilidade das duas viverem no mesmo lugar. Então Sara chega para Abraão e fala: ela vai ter que ir embora com seu filho, Ismael vai ter que ir embora. E aí Abraão vai para o Senhor e fala: Senhor, como é que eu vou fazer? E o Senhor fala assim: você vai ter que mandar, você vai ter que fechar essa porta, você vai ter que mandar ele embora, mas fique tranquilo, porque eu vou cuidar dele. E o Senhor é tão bondoso, porque Ele cuida, mesmo onde Agar e o seu filho são deixados, o Senhor permanece cuidando deles em todo o tempo. E sabe de uma coisa? As promessas que Deus havia estabelecido de uma geração, de uma grande geração, de um grande povo, foi constituída em Isaac, mas também foi constituída em Ismael, porque ele também era filho de Abraão, mas ele não era o filho da promessa de Deus. Enfim, aquela porta é fechada, e Ismael tem que ir junto com a sua mãe embora. Em algum momento nós vamos precisar fechar as portas paralelas que nós abrimos e permitir que a porta verdadeira do propósito de Deus permaneça nos levando ao seu caminho. Quantas portas você consegue talvez identificar nesse dia? Quantas portas que talvez você tentou abrir pela sua própria força? Que talvez o Senhor esteja trazendo ao teu coração: filho, essa aí é uma porta paralela que você abriu, e você precisa fechar ela. Sabe, podem ser muitas portas. Às vezes a minha porta paralela pode ser a minha segurança naquilo que eu construí. Às vezes a minha porta paralela pode ser história ministerial que eu construí. Pode ser o título que eu alcancei. Pode ser a minha porta paralela, e o Senhor pode estar dizendo para mim: ei,
isso aí não era exatamente o que eu queria. Você vai precisar retroceder. Você vai precisar voltar. E quando a gente é confrontado com essa realidade, é muito difícil. Pensa para um pai ter que mandar o seu filho embora. A gente não está falando de um filho que não era bem tratado, que não era amado. A gente está falando de um filho que era muito amado também. Ismael era um filho muito amado de Abraão. Muito amado. Pensa a dor daquele pai em ter que deixar o filho ir. Muitas vezes aquilo que nós vamos precisar deixar, nós vamos precisar abrir mão, é algo que nos dói muito, mas que são portas paralelas, que não vão nos levar para o caminho que o Senhor deseja para nós. E a gente vai precisar abandonar, e a gente vai precisar abrir mão. Tantas coisas podem ser situações emocionais, podem ser relacionamentos, pode ser a minha vida financeira, sei lá. Tantas coisas que podem ser portas paralelas nas nossas vidas. E que vai haver um momento em que elas vão confrontar diretamente com as portas que Deus deseja abrir para nós. E nós vamos precisar entrar num lugar de decisão. Então, precisamos estar atentos às portas paralelas. E o terceiro ponto que nós entendemos, através da caminhada trilhada por Abraão, é que existe um ponto em que nós vamos precisar sacrificar para o Senhor. Um já pensa, meu Deus do céu, vai falar de novo de sacrifício. Mas sabe, a gente precisa entender com leveza o que significa sacrifício. Sacrifício muitas vezes vai ser uma pequena entrega de coisas às vezes muito pequenas, mas que para nós tem uma importância muito grande. Os sonhos de Deus geralmente confrontam a nossa incredulidade e tocam em nós nos pontos mais delicados da nossa vida. Eu vou falar de novo. Os sonhos de Deus geralmente confrontam a nossa incredulidade. E geralmente eles tocam nos pontos mais delicados da nossa vida. Olha em Gênesis 15. Vamos voltar lá para Gênesis 15. Olha o que a palavra diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. E ele disse assim, não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha só, Deus revela nesse ponto, Deus revela o grande ponto delicado de Abraão. Ele estava com medo. Nós não vemos aqui, em nenhum momento, a Bíblia na narrativa, falando que Abraão teve medo, que Abraão titubeou, que Abraão pensou em não ir, né? Que ele, será que eu vou, será que eu não vou? Abraão, sai da sua terra. E Abraão pensou bem, refletiu, teve medo, analisou muito bem a situação, pesou os prós e os contras, então falou, ok, Senhor, vou te dar um voto de confiança. Você vê isso falando? Você vê a palavra falando isso? O que a palavra diz? Então Abraão foi. Mas olha no relacionamento dele com o pai, olha o que o pai fala, Abraão, não tenha medo. O que Deus está falando? Eu sei teu coração, filho. Eu sei que você está com medo disso. Mas não tenha medo. Eu serei o seu escudo. Eu estarei com você. Grande é a sua recompensa. E olha o versículo 2 diz, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Porque tradicionalmente, se aquele senhor não tivesse filhos, então o seu servo direto seria o herdeiro daquilo que ele tinha, se ele morresse. Então aqui Abraão começa a revelar para Deus o seu medo. E ele fala, Senhor,
O Senhor não me deu filho nenhum, como é que o Senhor quer que isso se cumpra? Olha a impaciência se revelando aqui nesse momento. A impaciência de Abraão. Senhor, como que o Senhor vai concretizar isso se o Senhor não me deu filho nenhum? E ele diz: não tenha medo, eu sou seu escudo, a sua recompensa será grande. Fica tranquilo, eu vou fazer. E aqui começa a tentação de Abraão. Ele diz: um servo então da minha casa vai ser o meu herdeiro. Vamos achar um outro caminho então para isso acontecer. Relaxa, relaxa, vai acontecer. Então muitas vezes a gente percebe que vai existir um ponto em que nós vamos precisar sacrificar. Aqui nesse momento o sacrifício de Abraão era entregar o seu medo e ter a convicção de que Deus iria fazer, apesar dele não estar vendo o que estava acontecendo. Deus iria fazer. E no próximo momento então, Isaac nasce. Amém? Isaac nasce. Então ele vem à terra. Abraão cria ele cresce em graça, em sabedoria, em estatura, na presença do Senhor. E existe um momento lá em que Deus chama Abraão de volta. Fala: Abraão, como é que está a tua vida aí? Tá legal? Tá? Legal, cara. Então você vai fazer o seguinte: você vai entregar o teu filho para mim. What? Sim, você vai entregar o seu filho para mim. E sabe, aqui é um outro ponto que é muito interessante da gente conseguir desmistificar. A gente pensa que o sacrifício era Isaac, mas Isaac não sabia nem o que estava acontecendo. Isaac só foi. Isaac, na verdade, era um instrumento, era a entrega, era o foco do sacrifício. Mas Isaac não era o sacrifício. Sabe quem que era o sacrifício? O próprio Abraão. Sabe o que Abraão estava sacrificando? A sua paternidade, o seu sonho, os projetos do futuro, tudo aquilo que ele mais desejou. Abraão era o sacrifício. O seu coração era o sacrifício naquele momento. Isaac era só o fruto, era só o foco. Mas quem realmente estava se sacrificando e sacrificando era Abraão. Sacrificar é fruto de uma decisão. Sacrificar é fruto de uma decisão. O sacrifício ele sempre vai envolver uma decisão, uma convicção clara e pessoal de que aquilo que eu estou entregando pela minha própria vontade. Por isso, se a gente perde alguma coisa, a gente não pode dizer que isso foi um sacrifício, porque não houve uma escolha, não houve uma decisão. Eu não decidi perder, mas se eu entreguei. E às vezes a gente perde e aí a gente precisa entregar. Aí é o sacrifício. Você perdeu, que nem a gente foi roubado uma vez, perdeu o celular. Aquilo foi uma perda. Mas o sacrifício foi entregar para o Senhor. Senhor, eu entrego. Eu sei que para mim era importante, eu gostava, era um bem meu, fiquei muito ferido, fiquei ofendido com a perda, mas eu sacrifico para o Senhor. Eu abençoo a vida desse homem que me roubou, e eu sacrifico para o Senhor, e eu entrego e eu descanso de que o meu sentimento já foi sacrificado. Então o sacrifício que você pode entregar, muitas vezes ele está ligado a coisas muito mais profundas do que você pode imaginar. Sempre na nossa caminhada vai existir um lugar de sacrifício. Sacrifício. O Abraão estava sacrificando o seu maior tesouro, a sua posteridade, a sua paternidade, o seu amor de pai para com o filho. Mas o fruto gerado vai ser a liberdade que nós vamos conquistar dentro daquilo.
o resultado do nosso sacrifício vai ser um lugar de liberdade que nós vamos alcançar. Eu estava me lembrando daquele testemunho que o Dan compartilhou aqui conosco, do Dan, que o diabo ficava o tempo todo soprando no seu ouvido que ele ia matar os seus filhos. Então o Dan faz o quê? Ele vai para o Senhor e ele, emocionalmente, ele enterra todos os seus filhos. Ele considera como se aquilo já estivesse sido feito. E ele vai, emocionalmente, ele vai e ele enterra todos os filhos dele, um por um. E quando ele se levanta daquele lugar de sacrifício, de entrega, ele diz então: agora eu não tenho mais medo. Esse foi o lugar de liberdade que ele alcançou. No momento em que ele venceu o seu próprio medo de perder aquilo. Ele sacrificou, ele entregou. Ele falou: está aqui, está entregue. Lá em Hebreus, capítulo 11, quando ele está falando a respeito do próprio Abraão. Você se lembra dessa passagem? Você não precisa abrir. Mas lá em Hebreus 11, quando ele está falando a respeito do sacrifício, da entrega de Abraão, ele diz assim, no versículo 19, ele diz, 17, ele diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. O que ele está dizendo? Ele ofereceu, ele não pensou, ele não tentou, ele ofereceu literalmente Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus o tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe o que Abraão fez? No momento em que Deus mandou, não foi um momento de sacrifício de Abraão, não foi um momento em que ele colocou o menino em cima do altar para sacrificar. Foi no momento em que ele decidiu ir até o monte. Nesse momento Abraão decidiu: está feito. Por isso quando ele diz aqui que figuradamente Isaque voltou dos mortos, por quê? Porque no coração de Abraão, Isaque já estava morto. Você entende isso? No coração de Abraão, Isaque já estava morto, estava consumado. No coração de Abraão, ele já havia decidido e nada poderia fazê-lo mudar de ideia a não ser o próprio Deus. E foi o que aconteceu. No coração de Abraão estava consumado, estava feito. Ele só precisava ir e concluir aquilo que no seu coração ele já havia decidido. Tanto que figuradamente ele recebe Isaque dentre os mortos, porque no coração dele Isaque já estava morto. E no momento em que Deus o impede de fazer, Isaque volta para os seus braços vivo. Você está entendendo? Alguém está aqui entendendo? Por isso que, deixa eu abrir um parênteses aqui, bem importante. Por isso que, quando nós vemos pessoas vivendo realidades e vivendo essa realidade de sacrifício, de entrega, nós não podemos em momento algum julgar. Não podemos. Porque muitas vezes nós não sabemos o nível e o sacrifício que aquela pessoa está vivendo. Existem sacrifícios diferentes para pessoas diferentes. Existem sacrifícios específicos que Deus vai chamar pela tua vida. Para alguns podem olhar às vezes uma pessoa, por exemplo, comprando um carro, falar: meu Deus do céu, esse está na glória. Mas às vezes para aquela pessoa aquilo está sendo um sacrifício. Ah, meu Deus do céu, como assim? O que você está falando? É verdade. Muitas vezes para aquela pessoa é um sacrifício. Por quê? Porque às vezes existem raízes profundas de segurança, de autossegurança naquilo que construiu, no dinheiro, no amor ao dinheiro. E às vezes o comprar um carro, por exemplo, é um abrir de mão, é um sacrificar. A pessoa está sacrificando. Você não sabe a guerra que essa pessoa está vivendo. Você não sabe o contexto que essa pessoa está vivendo. Às vezes tem pessoas que olham a gente: ah, meu Deus do céu, nossa, eles vão morar em outro país. Oh, que lindo, que legal. Amado, para nós pode ser um sacrifício. Viver aqui é a bênção. Viver em outro lugar é um sacrifício. Porque eu vou estar longe de vocês. É um sacrifício enorme.
Então nós não podemos julgar aquilo que o outro está vivendo, porque nós não sabemos o que Deus tem trabalhado nele, qual tem sido os pedidos que o Senhor tem feito para ele sacrificar. Muitas vezes nós olhamos de fora e pensamos, aquele não precisa sacrificar mais nada, e às vezes aquilo que ele está fazendo é um sacrifício, é uma grande entrega. Então, por isso que o Senhor fala tanto, não julgue para não ser julgado. Fecha parênteses. Será só um parênteses. E último ponto, é que nunca será tarde demais para começar a viver os sonhos de Deus. Às vezes nós podemos olhar para a nossa vida e ver, né, que tanto tempo passou que nós já nos tornamos cringe. Meu Deus, me tornei esse tiozão. Mas sabe, nunca é tarde demais. Nós vemos tantos exemplos na palavra. Nós vemos aqui o próprio Abraão e a Sara. Nós vemos Zacarias e Isabel. A palavra nos diz lá em Lucas 1,7 que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. E mesmo assim Deus escolheu eles para iniciar um novo projeto, uma nova história através da vida deles. Abraão e Sara, eles eram idosos quando eles tiveram Isaac, mas mesmo assim, Deus continuou o trabalho através deles. Então não olhe para si mesmo e pense, meu Deus, meu tempo já passou. O tempo de nenhum de nós passou, amado. Há muita lenha para a gente queimar. Não importa se você tem 20, se você tem 40, se você tem 80, ainda tem lenha para queimar. Enquanto nós respirarmos, nós ainda temos lenha para queimar. Sabe, o que nós entendemos disso tudo é que Deus tem sonhos para realizar nas nossas vidas. Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para fazer em nós e através de nós. Não importa o nível e o lugar onde Ele quer te colocar e me colocar. O que importa é que nós possamos fazer parte do que Deus está fazendo. Sabe, nós estamos entendendo que nós não estamos satisfeitos em viver uma boa vida cristã. Isso não é suficiente para nós. Isso não pode ser suficiente para você. Nós precisamos fazer parte do que Deus está fazendo. Esse precisa ser o clamor do meu e teu coração. Nós precisamos fazer parte do que Deus está fazendo. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vejam, não se apeguem ao passado, não se apeguem às portas paralelas que vocês abriram. Vejam, estou fazendo algo novo em você e através de você. Abrirei caminhos no deserto, rios no ermo. Esse é o nosso momento. Eu quero orar com você, para que nós possamos entregar ao Senhor. Eu quero te convidar a pensar a respeito disso. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem falado não é para nós, não é para os pastores, é para você, é para mim, é para a igreja. Nós estamos vivendo isso tudo. Sabe, eu tenho recebido nesses últimos dias palavras de pessoas que eu nem imaginava. E sabe, vocês têm feito parte daquilo que Deus está construindo em mim. É assim que a igreja se move, é uns fazendo pelos outros, é uns compartilhando com os outros, é um tendo sonhos a respeito dos outros e compartilhando e construindo coisas. Sabe, não é para pessoas especiais, é para todos nós, mas existem aqueles que vão corresponder e a esses vai ser acrescentado e revelado muito mais. Não porque Deus os escolheu simplesmente, mas porque eles desejaram, eles se abriram e eles sacrificaram muito mais. E por isso eles têm recebido mais, eles estão abertos ao que o Senhor vai fazer, que é o que o Senhor deseja falar. E o meu clamor nesse dia é que você seja um desses.
Senhor tem muito para fazer na sua vida, para você ficar sentado e todo domingo vir ouvir uma palavra. Existe muito mais para Deus fazer em você, através de você. Você não pode se contentar em viver uma vida cristã legal, bonitinha, não pecar. Isso é muito pouco, amados. O Senhor colocou um dínamo dentro de você, um fogo dentro de você, e esse fogo ele não serve para ficar debaixo da cama, ele não pode ficar escondido. Você precisa queimar, e o fogo, esteja onde estiver, ele vai aparecer. Você pode estar no lugar mais escuro, se uma faísca apenas surgir, ela é capaz de iluminar grande parte daquela escuridão. Você é um fogo de Deus queimando neste lugar. Você foi plantado neste lugar, e você está ouvindo essa palavra hoje. E se você está ouvindo isso hoje, o Senhor está falando com você. É você, não é o outro, é você. O Senhor deseja fazer coisas grandes através de você. E o grande não é um lugar de destaque, o grande são grandes obras. Grandes obras. Assim como Ananias tocou aquele homem que se chamava Paulo, e aquele homem foi quem foi. Foi uma grande coisa que Ananias fez. Você foi chamado para fazer grandes coisas. Não se contente em ter uma vida pequena.